Olá, amigos! Boa noite a todos. Mais uma noite aí iluminada aí pra gente. Vamos ter essa aula aí maravilhosa, né? Show de bola. E aquela pergunta clássica: todos estão me vendo? Todos estão me ouvindo bem? Espero que sim, né? Sim, né? Então tá bom. Todos estão me vendo, todos estão me ouvindo bem. E vamos então começar nossa aula. A aula de hoje, gente, o que acontece? Nós estamos aí para iniciar, inclusive, uma turma preparatória para Belford Roxo, beleza? A gente vai ter uma turma que vai iniciar agora em junho, tá? Uma turma completa, 100% online, mas teremos outras aulas grátis. Inclusive, a próxima aula que está marcada vai ser numa quarta-feira, isso mesmo, quarta que vem, dia 28, às 19h30. E lá, na próxima aula grátis, tá? Nós iremos falar sobre leis municipais, ok? Aula de hoje, vamos falar de leis educacionais, tá? E na próxima aula, que é do dia 28, leis municipais. Bom, professor Dionísio, tá, legal. Quais são as leis municipais que são cobradas em prova para essa banca de Belford Roxo? IAN, que banca é essa? Bom, meus amigos, a IAN, Instituto de Avaliação Nacional, é uma banca relativamente nova, mas é uma banca que de 4 anos para cá, ela deve ter no máximo 5 anos criada. Ela organizou vários concursos para a prefeitura, né? Então ela já tem um certo rol de experiência. Inclusive o presidente da banca, eu conheço pessoalmente, trabalhou muitos anos comigo, professor de matemática, de física, né? Ronilton Loyola, trabalhou comigo no GPI, trabalhou comigo na Degrau Cultural, né? Trabalhou comigo aí em vários lugares. E assim, é uma banca que não complica. Organizou aí concursos aí esse ano, concursos que tivemos turma, como Tanguá, Magé, e basicamente aí o pessoal fluiu bem, passou nossos alunos e foram classificados, tá? Bom, leis municipais. Quais são as leis que são cobradas em prova? Meus amigos, 90% das questões acerca de leis municipais, o que é cobrado em prova é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a famosa LDB, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Base Nacional Comum Curricular, que sempre cai uma questão. Sempre desde 2017, né? Para ser mais preciso, dezembro de 2017, sempre é cobrado em concurso pelo menos uma questão de BNCC e tá lá, beleza? Tranquilo? Dionísio, e leis municipais, que seria a sua próxima aula? Bom, leis municipais, basicamente, a gente vai falar do Estatuto do Servidor e da Lei Orgânica Municipal de Belford Roxo, que também é cobrada em prova, e a gente vai ter essa aula às 19h30, quarta-feira que vem, beleza? O link exatamente disponibilizado no nosso grupo e a gente vai falar sobre isso, legal? Bom, aula de hoje, leis educacionais, eu vou escolher o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei também muito cobrada, né? Dentre as 3 que eu falei, e a gente vai focar na aula de hoje, na live de hoje, exatamente essa lei, ok? Bom, a minha live, basicamente hoje eu vou explicar o conteúdo, falar o que cai, como cai, e tu vai fluir. Ela é rapidinha, ela dura 1 hora, isso mesmo. Então, às
20h30 no máximo, eu tô acabando a aula, beleza? E assim, nem vai sentir. No nosso curso, as aulas durante o curso, aí, no caso, a gente já faz exercícios, já tem provas anteriores, já tem o material, enfim, já tem toda uma situação. Por isso que elas são 2 horas de aula por dia. Então é uma coisa mais completa, né? Então, obviamente, exige um tempo maior. 2 horas também é bacana, não dá para você perder a atenção. E eu também não vou ficar aqui falando de mais coisas. Vamos direto ao assunto. Meus amigos, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei criada na década de 90, mais especificamente em 1990. Governo Collor, esse mesmo ex-presidente que sofreu impeachment e recentemente agora foi preso, né? Mais uma vez por corrupção. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, nas aulas de ECA, que ele tem muito mais prol, ou seja, muito mais coisa positiva do que negativa, né? O que acontece? Acontece que hoje a gente tem uma vibe de rede social que as pessoas, sei lá, têm opinião de tudo, querem falar sobre tudo, querem saber sobre tudo, mas ao mesmo tempo não procuram se informar, não procuram nem mesmo saber com profundidade sobre certos temas, não é? Simplesmente o cara apenas quer ter a opinião dele e dane-se o resto, não é? Então, claro, existem críticas em relação ao ECA? Claro que sim, tem várias críticas em relação ao ECA. Mas assim, ele tem muito mais prol do que contra, até porque a lei que era anterior ao ECA era uma lei da época da ditadura militar. E como 99% das leis da ditadura militar eram leis que o foco era a repressão. Então, antes da criação do ECA, era o antigo Código de Menores, que não havia nenhuma separação entre criança e adolescente. Simplesmente, todos eles eram colocados num único balaio, tá? Sim, num único balaio. E considerados como de menor. E até hoje, erradamente, muitas pessoas utilizam esse termo de menor para se referir à criança e ao adolescente. Eu gostaria de dizer que esse termo é um termo que foi abolido em prova. Hoje, trata-se como criança e adolescente. Esse termo de menor é um termo que meio que cria esse pensamento de inferiorizar, inclusive, a pessoa. Pô, o cara é de menor. E, enfim, uma série de absurdos do antigo Código de Menores. Um deles era esse. Então, não havia separação entre criança e adolescente. Outro absurdo que você tinha, né, era o seguinte: jovens em conflito com a lei, isso mesmo, jovens que cometiam atos infracionais que nada mais são do que condutas análogas a crime. Então, o cara que estuprou, o cara que matou, o cara que é traficante de droga, muitas vezes era colocado em instituições junto com menores abandonados. Então, obviamente, em si era um absurdo maior, com certeza, do que a gente tem hoje, tá? Então o ECA, ele veio na contramão de tudo isso. Tanto é que o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem claro. Primeiro objetivo, que é o objetivo central, é
proteção integral a toda criança e todo adolescente. Então, é uma frase muito simples, mas que, se a gente prestar atenção, ela resume muito do que a gente tem que entender sobre o ECA para prova de concurso, porque ela tem uma complexidade implícita nela mesmo. Quer ver? Vamos lá. Proteção integral. O que é isso? Crianças e adolescentes são alvo de vulnerabilidade social, risco. E por serem alvo de risco, de vulnerabilidade social, eles devem ser protegidos. Protegidos em que aspecto? Todos os aspectos. Da sua saúde física, emocional, até mesmo sobre a concepção de serem pessoas em desenvolvimento. Ok? Então, obviamente, proteção integral a toda criança e todo adolescente, ou seja, toda criança, independente da sua origem, independente da sua classe social, independente da sua cor de pele, independente da sua sexualidade, independente da sua crença, deve ser protegida, tá? E toda criança e adolescente. O que é criança? É fundamental que você saiba isso. Deus me mandou aqui para te falar sobre isso. Uma questão de prova que cai é exatamente perguntando o que é criança e o que é adolescente. Então, segura aí, que eu já vou te dar agora. Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. Já adolescente é todo ser humaninho de 12 a 18 anos incompletos. Como assim, professor Nilson Dionísio? 12 anos incompleto criança, 18 anos incompleto adolescente. O que seria esse termo incompleto? Meus amigos, para ficar bem claro para todos e ninguém ter dúvida, criança é de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. No momento, para ser mais preciso, no momento em que ele completa 12 anos, seu aniversário, parabéns, ele passa a ser adolescente. Adolescente, tá? Que ele vai ser até completar 18 anos, ou seja, 18 anos incompleto, ou seja, 17 anos, 11 meses e 29 dias. No momento que ele completa 18 anos, isso mesmo, está completando 18 anos, ele é adulto, tá? E o mundo de hoje, eu dei uma aula parecida com essa hoje à tarde, numa ONG que eu trabalho inclusive, né, uma palestra que eu dei lá. O que acontece nessa palestra que eu dei lá, de 40 minutos? O que aconteceu lá? Eu estava falando muito sobre essa questão do mundo hoje, da geração Z e do politicamente correto e, ao mesmo tempo, situações que as pessoas não sabem e têm opinião sem procurar saber. Hoje se discute muito a questão da penalidade, principalmente reduzir a maioridade penal. Olha, todos nós sabemos que a maioridade penal é de 18 anos, que é quando o ser humaninho se torna adulto, ok?
Ok, quem não sabia, está sabendo agora, porque eu estou falando, tá? E muita gente defende, né? Até por conta de fatos análogos a crime, né? Que seria o chamado ato infracional, praticado por principalmente adolescentes. Muita gente defende a redução da maioridade penal para os 16 anos de idade. Olha, temos que aumentar a pena, temos que aumentar a punição. Eu já vi inclusive um meme que de repente você já viu em rede social, Instagram, Facebook, tipo, se ele faz filho, então ele pode ser preso, coisa do tipo, né? Pois bem, o fato é que em contrapartida a tudo isso, nós temos também uma situação hoje de infantilização das pessoas. Então, por exemplo, 12 anos, o cara é adolescente, meu amigo. Ele não é criança. Então, quando você vê um embate, muitas vezes você vê isso na televisão, um embate policial envolvendo tráfico de drogas. Crianças morreram em conflito com a polícia. Não. Tem mais de 12 anos? Tem 12 anos. Não é criança, é adolescente. É adolescente. É jovem. É adolescente, meu amigo. 18 anos não é adolescente. É adulto. E assim, cara, eu vejo muito isso, até muito assim, pegando como exemplo aí o Neymar, por exemplo, jogador de futebol. Pô, o cara já tá com quase 40 anos. E o pessoal até hoje fica falando, um menino Ney. Porra, cara, quando que esse cara vai ser homem então? Porque, assim, é um contrassenso a realidade que a gente vive hoje. Porque, de um lado, a gente tem uma pressão para aumentar a pena, para reduzir a maioridade penal. E, ao mesmo tempo, a mesma sociedade que cobra isso, ela infantiliza as pessoas, tá? Independente desse debate, é importante que você saiba, criança é até ele completar 12 anos. Quando ele completa, ele é adolescente. Completou 12 anos, até 18 ele é adolescente. Completou 18 anos, ele é adulto. Poxa, tem uma questão clássica que eu vou te falar que cai em prova. E, claro, que eles enfeitam o samba, mas o enredo é praticamente o mesmo. E essa questão, com certeza, aquele cara que tá no hábito de fazer provas anteriores, que é importante passar em concurso, é fazer prova anterior, ok? Ele já até conhece. Olha a história. Um adolescente saiu na véspera do seu aniversário, de 18 anos. E, enfim, bebeu, dirigiu, atropelou e matou pessoas. O que seria um homicídio com dolo eventual. Porque ele assumiu o dolo quando ele bebeu. Enfim, quando a polícia chegou, o que aconteceria com ele? Seria julgado como adolescente? Vai ser julgado como ECA? Vai ser julgado como adulto? E ainda assim, não é até ele completar 18 anos, porque afinal de contas, quando a polícia chega, ele está no momento de aniversário dele de 18 anos. Bom, a resposta é simples. Criança e adolescente não cometem crime, cometem ato infracional. O que é um ato infracional? É uma conduta análoga a crime. Pô, Dionísio, o que é uma conduta análoga a crime? É um crime. Só não pode ser chamado de crime porque foi praticado por criança ou adolescente. Se fosse um adulto fazendo, seria crime, né?
Então, por exemplo, se eu fizesse isso, crime. Como foi adolescente, é ato infracional. Ponto. Ok? Bom, quando ele cometeu o atropelamento, quando ele cometeu o homicídio, ele tinha ainda 17 anos. Então é no ato que ele comete o ato. É no momento que ele comete o ato infracional. Mas Dionísio, tudo bem. Ele tinha 17 anos, 29 meses, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Bom, só que ele acabou de fazer 18 anos. E aí? Exatamente para isso que o ECA tem uma exceção à regra, que é um princípio da excepcionalidade. E que princípio seria esse? Para esse caso, esse que eu acabei de falar, de um adolescente cometendo um ato infracional próximo a completar 18 anos, o ECA estende a sua aplicação até os 21 anos de idade. Então, ele vai ser julgado como adolescente e ele vai cumprir, provavelmente, uma medida socioeducativa, se no caso a medida for a de internação, que é a mais grave, e a gente vai ter aulas sobre isso, ok? É até os 21 anos de idade, porque nesse caso é um caso excepcional. Pô, Dionísio, eu estava indo muito bem, só que aí embolou o meio de campo. O ECA, ele é até que idade? Gente, preste atenção. O ECA, ele vai até 18 anos. Só que em casos excepcionais se estende até os 21 anos de idade. Então, caiu em sua prova. Até quando você tem a aplicabilidade do ECA? Resposta: até completar 18 anos. No entanto, em casos excepcionais como esse, que eu acabei de exemplificar, o ECA se estende até os 21 anos. Ok? Então, situação muito importante que vale a pena a gente aqui pontuar. A gente aqui falar, gente. Tá? Porque a era da informação que nós estamos vivendo é a era em que muitas vezes a gente tem informações que não são idôneas. Muitas pessoas que são influenciadores. O que é um influenciador? O influenciador é um cara que está lá falando e as pessoas seguindo ele. Eu não sou influenciador, eu sou professor. Ah, Anderson, Dionísio, pô, tu tem um curso online, tá na rede. Pô, mas eu sou professor. Eu dou aula de ECA há 30 anos. Eu sou professor de curso preparatório há 30 anos. Eu sou concursado há 30 anos. Enfim, então, é diferente. Porque as pessoas começam a falar coisas e as pessoas vão absorvendo aquilo e não tem veracidade nenhuma. E quando chega numa prova de concurso, erra. E pior, não entende por que não consegue passar. E essas pessoas, sei lá, vivem no desespero das outras. Vivem. É do desespero econômico, vendendo aí essas bets. Tem uma opção de influenciador aí respondendo por isso. Pô, concurso público, né? Tem influenciador aí de concurso público. Eu vejo, gente, tem coisas que beiram o absurdo. Tá lá o cara
Como passar em concurso público sem estudar? Pô, não existe isso, gente. Não existe. Você tem que estudar. Só que você tem que estudar certo. Se você estuda errado, você não vai passar. Mas, professor Dionísio, eu estudo muito. Mas se você estuda muito errado, você também não vai passar. Você tem que estudar de forma certa, precisa, com direção, fazendo provas anteriores, vendo como cai, tendo fontes fidedignas sobre os determinados assuntos. Não são aqueles vídeos que estão perdidos no YouTube. Vídeo velho, vídeo antigo, material de banca de jornal, material que o pessoal entra aí no WhatsApp e posta, não é? Quer dizer, a gente sabe que, infelizmente, tem muito disso, né? E isso aí só atrapalha, ok? Então, se o teu objetivo é passar em concurso, você tem que estudar de forma certa, ok? Legal? Bom, visto isso, outra coisa que se fala muito em mídia é, poxa, tudo bem, Dionísio, concordo que criança tem que ser protegida, concordo que adolescente tem que ser protegido, ok? Mas, caramba, tá, quer dizer que eles podem fazer o que quiser, nada acontece com eles? Meus amigos, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Crianças e adolescentes são inimputáveis. E falou uma palavra difícil. Inimputáveis. Ou seja, não cometem crime. Eles não podem ser penalizados. Porque penalizado tem a ver com Código Penal, que é sim para adulto. Ok? Mas não quer dizer que não aconteça nada. Você tem, por exemplo, quando ocorre um ato infracional, tá? Enfim, se for de gravidade à vida humana, ou seja, lesão corporal, briga, ou ameaça, ou pior, roubo, ou algo com violência, meu amigo, você tem que chamar quem? A polícia. A autoridade policial competente. Uma das coisas que eu vejo muito, tem uma grande preocupação, e também é questão de prova, até porque o nosso foco aqui é o concurso, é a agressão que muitos adolescentes têm com os professores. Olha, gente, se um adolescente me agride, é um ato infracional. É uma conduta análoga a crime. E ele vai responder por ato infracional. Se ele me ameaçar, é um ato infracional. E, obviamente, vou prestar queixa na delegacia, sim, porque é a autoridade policial competente, e ele vai responder como ato infracional. O juiz, que tem um juiz de plantão, ele vai determinar ali uma medida. Se tratando de um adolescente, possivelmente será uma medida socioeducativa. Enquanto ele não for julgado, o juiz determina uma medida provisória para ele, que pode ser inclusive uma internação provisória. Ou seja, ele ficar internado provisoriamente. Ponto. Então, eu costumo até muito, vou até citar a Bíblia, né? Você vê a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Né? Obviamente eu concordo com a Bíblia. Mas eu estendo o seguinte: a verdade não necessariamente é apenas a palavra bíblica. Ela é sim a palavra bíblica e ela é sim o conhecimento humano, como um todo. Então, a partir do momento que você conhece a lei,
A partir do momento que você sabe como agir, a partir do momento que você sabe como proceder, você não é mais vulnerável. Você não é mais oprimido. Você é livre. E hoje, uma grande preocupação que eu vejo, e que eu acho que esses caras que são influenciadores poderiam, falar sobre isso, até porque eles têm um alcance maior, um alcance aí de milhões de pessoas, é a violência que, principalmente, professores e pessoas da educação sofrem, principalmente com alunos, adolescentes em grande maioria, não é? Até a nível de instrução, de fazer exatamente o que eu estou falando aqui. Então, toda uma situação que envolve grave ameaça, o aluno falar, vou te pegar lá fora, vou te matar, ou vias de fato, ok? A autoridade policial competente, ou seja, o famoso 190, ok? Legal? Anderson, e o conselho tutelar? Aonde entra o conselho tutelar? O conselho tutelar, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, que tem o dever de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Legal, Dionísio. Maneiro. Isso está escrito no ECA. Você, de tanto dar aula sobre isso, sabe de qual é salteado. Sim. A notificação ao Conselho Tutelar, ela é dada principalmente relacionada ao quê? A suspeita de maus tratos sofridas por criança e adolescente. Não é? Suspeita de maus tratos. Faltas, como a gente vai ver, por exemplo, em LDB, você tem um percentual de faltas, que é o de 30% permitido em lei. A escola também notifica o Conselho Tutelar. Anderson, Dionísio, como assim suspeita de maus tratos? Aí entra um ponto crucial. Amigos, suspeita não é certeza, ok? Suspeita não é certeza. Então, o que gera essa suspeita de maus tratos? Tudo, teoricamente, a nível de comportamento, que for ponto fora da curva. Então, por exemplo, se você tem um aluno extremamente agressivo, ok? Extremamente agressivo. Ora, gente, nada vem do nada. Já dizia Sócrates, ok? O filósofo. Então, se nada vem do nada, essa agressividade ela tem que ter uma origem. E boa parte da agressividade, ela vem da agressividade. Então, eu, como professor, docente, eu entendo que é a suspeita de maus tratos. Eu não vou esperar o aluno me agredir. Me agrediu, autoridade policial competente, ato infracional. Comportamento agressivo, maus tratos. Notificar o Conselho Tutelar. Exemplo. Eu, vira e mexe, até porque eu sou professor de rede pública, um pouco diferente dos influenciadores que estão aí, gente, que vendem o que eles não são, eu sou concursado. E o que acontece? A gente que trabalha em rede pública, principalmente periferia, sabe bem que isso aí que eu vou falar é real. Principalmente, assim, turmas de 6º ano.
Eu tenho alunos que cheiram mal. Falar o português claro, sem filtro. Fedem. Ah, professor Dionísio, mas aí pode ser uma questão hormonal. Sim, entendo que pode ser uma questão hormonal. Mas a maior parte dos casos é questão associada à falta de higiene. E se eu entendo que um aluno, no caso, uma criança ou um adolescente, tem falta de higiene, eu entendo isso como maus tratos. Então, gente, o ECA, ele não precisa detalhar, caso por caso, que tem que ser notificado o Conselho Tutelar. Ele exprime uma relação de bom senso. Ora, se a gente escova o dente, hoje, se a gente tem o hábito de escovar os dentes, é porque, quando a gente estava na nossa infância, nossos pais viravam para a gente e mandavam a gente escovar o dente. Se a gente tem o hábito de tomar banho várias vezes por dia, é porque nossos pais mandavam a gente tomar banho quando a gente era criança. E, obviamente, se a pessoa está ali fedorenta, provavelmente existe pelo menos uma grande probabilidade de que essa criança, esse adolescente, esteja sendo negligenciado. Então, eu como professor, ou eu como estabelecimento de ensino, é minha obrigação, como pessoa, notificar o Conselho Tutelar. Por quê? Porque eu entendo claramente que é suspeita de maus tratos. Abandono é maus tratos. Negligência é maus tratos. Às vezes as pessoas, os adultos, cometem crime não por ação, mas cometem por omissão. Amigos, o crime, ele também pode ser cometido por omissão. Então, se você se omite, você está negligenciando, porra. Ponto. Então, são situações às quais as pessoas não se atentam. E aí cai aquela cena clássica que tem no YouTube. É só você clicar lá. Criança quebrando a secretaria da escola. É um vídeo que viralizou de uma criança em torno de 7 anos de idade, não mais que isso, quebrando a secretaria da escola e a diretora, que é uma incompetente, gritando, dizendo para não segurar a criança, deixa ela quebrar porque ela pode quebrar, porque não pode se fazer nada com a criança. Filmando. Preciso nem dizer que ela respondeu administrativamente, foi demitido. A gente vai ver que servidor concursado também pode ser demitido. Criminalmente. Tanto junto à administração pública por prevaricação, quanto por negligência em relação ao dolo que poderia ter sido gerado com aquela criança. Então, o que seria a medida correta a ser tomada? Qual seria a medida correta a ser tomada? Tratando de uma criança que tinha uma baixa compressão física ali, segurar a criança, notificar o Conselho Tutelar, notificar as autoridades. Houve prejuízo, houve dano ao patrimônio público? Houve. Ela quebrou coisas públicas. Então,
tem que ser feito, né, um ato infracional. Autoridade policial competente. Simples. É porque, infelizmente, meus amigos, muitas pessoas que estão em cargo de chefia, principalmente na administração pública, estão por situações que são alheias à capacidade técnica. Situações ligadas à amizade política, à influência política, a contatos ou qualquer coisas exclusas que não são necessariamente questões técnicas, ou seja, estão no local em que tecnicamente não deveriam estar, não deveriam ocupar, e obviamente hoje, né, com toda a mídia que a gente tem, essas coisas aparecem mais fácil. Então, consequentemente, a consequência é pior. Beleza? Legal, meus amigos? Prazerzão estar aqui com vocês, meus amigos. Alguma dúvida, pergunta, colocação? Comentário, bate-papo? Lembrando a todos que todas as nossas lives são gravadas e são postadas no grupo. Então, essa aula, ela será postada no grupo, bem como a nossa próxima aula grátis, que será quarta-feira que vem, às 17h30. E nossa turma, com todas as matérias, tá? Todo o conteúdo, séries iniciais, taxa única, valor promocional de R$200, pode ser parcelado no cartão, beleza? Vai começar no dia 10/6 e vai até agosto. E séries finais, no valor de 150 também, com todas as matérias, exceto a específica, no caso de séries finais, vai estar aí também a propaganda para quem quiser estudar conosco. Vai estudar conhecimento específico, vai estudar conhecimento específico para séries iniciais, matemática, ciências, geografia, história, língua portuguesa, para todos, né? Conhecimentos pedagógicos, leis municipais, ou seja, tudo isso completinho. E quarta-feira que vem tem nossa live grátis número 2, leis municipais. Iremos falar de lei orgânica e iremos falar do Estatuto do Servidor de Belfor Roxo. Tá bom? Meus amigos, beijo do professor Dionísio. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.